Foi Jesus um pecador? Como assim, Silverino? Jesus um pecador? Bom, deixa eu explicar um pouco melhor. A partir da década de 50, dentro do Adventismo, surgiram duas linhas muito definidas quanto à natureza humana de Jesus. Os mais conservadores, que eram, no caso, e até hoje são a minoria, mantêm a visão da maioria dos adventistas antes de 1957, com a publicação do livro Questões sobre Doutrina, crendo que Jesus assumiu uma natureza humana caída, pecaminosa. Entretanto, nunca pecou. A partir de 57, a segunda escola de pensamento que surgiu de maneira muito vigorosa foi a crença de que Jesus assumiu a natureza humana não pecaminosa, mas a natureza humana pré-lapsariana, pré-lapso, ou seja, a natureza de Adão antes do pecado. E estas pessoas, sim, não todos, mas na grande maioria, afirmam que se Jesus tivesse assumido uma natureza humana pecaminosa como a de Adão depois do pecado, isto naturalmente tornaria ele um pecador. O livro de Hebreus, capítulo 2, é um capítulo que faz uma exegese da natureza humana de Jesus. E eu gostaria de convidar vocês para embarcar comigo neste estimulante estudo e descobrir: foi Jesus um pecador ou não? O meu nome é Silverino Kiel, sou o fundador do IAG. A senhora White, em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 41, diz: caso estudemos cuidadosamente o segundo capítulo de Hebreus, saberemos quão importante é que nos apeguemos firmemente a todo o princípio da verdade que tem sido dado. Ou seja, a senhora White, então, endossa o estudo de Hebreus capítulo 2, sugerindo que é um capítulo que deveríamos pesquisar, porque ele tem algo importante para nós, especialmente nesses dias em que vivemos. O livro de Hebreus, capítulo 1, verso 1 ao versículo 14, traz pelo menos uma temática principal relacionada à natureza divina de Jesus. Entretanto, o capítulo 1, ele transborda para o capítulo 2 até o versículo 4. Então, o fechamento propriamente dito de Hebreus capítulo 1 acontece em Hebreus 2, versículo 4. Do versículo 5 em diante, Paulo começa a abordar uma nova temática. É isso mesmo, ele começa a abordar a temática da natureza humana de Jesus. Então, de Hebreus 1:1 a Hebreus 2:4 é abordado aspectos básicos e um pouco mais elaborados sobre a natureza divina de Jesus, e de Hebreus 2:5 até o verso 18, ele vem tratando com muita propriedade sobre a natureza humana de Jesus. Esta palestra vai ser dividida em duas partes, porque senão o conteúdo vai ficar demasiado longo. E gostaria já agora no início de pedir também, para aqueles que não são inscritos no nosso canal, inscrevam-se. Se você ainda não tem o seu sininho ativado, não tem curtido os vídeos, com carinho peço que faça, porque isso vai trazer benefícios para o nosso canal. Além de compartilhar esta série de vídeos com os seus amigos, os seus colegas. E quem sabe vocês podem até organizar grupos de estudos e estarem acompanhando, discutindo. O objetivo é que em algum momento eu consiga publicar um livro sobre o seminário de Hebreus, mas pense em segurar um pouco, porque eu quero colocar um QR Code em cada capítulo, justamente para que o leitor possa clicar e ir direto para conteúdos já gravados, assim também para acessar conteúdos exclusivos que vão ser produzidos. Por exemplo, o próprio assunto da natureza humana de Jesus e a natureza divina, nós vamos estar elaborando alguns materiais exclusivos que vocês poderão, quando esse livro sair, acessar através do QR Code, ok? Nós vamos então avançar sem mais delonga a partir do capítulo 2, versículo 1, que nos diz: portanto,
Nós já sabemos que, portanto, Paulo vem fazendo uma conclusão dos temas abordados no capítulo 1. Por exemplo, aqui no capítulo 1, verso 9, vai falar sobre os companheiros de Jesus que foram ungidos com menor poder do que o próprio Cristo. E, novamente, esta mesma ideia vai aparecer aqui no versículo 3 do capítulo 2. Ou seja, capítulo 2, 1-4 é o fechamento, é o epílogo do capítulo 1 do livro de Hebreus. Portanto, conclusão, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que temos ouvido. Aqui é claro que a referência do apóstolo não é somente ao conteúdo apresentado no capítulo 1, mas todo o escopo de verdades, não só trazido pelos apóstolos e os discípulos de Jesus, assim como pelo próprio Cristo, mas também todo o escopo de verdade, como apresentado no capítulo 1, verso 1. As mensagens de Deus que eram faladas pelo Espírito aos profetas e aos pais. Convém, então, nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que, em tempo algum, nos desviemos delas. Ou seja, atentos ouvintes. Versículo 2. Porque, se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, a toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Verso 3 vai seguir agora migrando para Jesus, mas eu quero trabalhar com vocês rapidamente a parte A do versículo. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e recebeu a devida repreensão a toda desobediência. Eu quero ler com vocês aqui Gálatas capítulo 3, olhem comigo Gálatas, vamos ver o que o apóstolo está querendo nos dizer com esta afirmação, Gálatas capítulo 3, versículo 19. Logo, para que é a lei? Foi ordenada por anjos por causa da transgressão, até que viesse a posteridade a quem foi posta pelos anjos na mão do mediador, a saber, Moisés. Aqui Paulo está fazendo uma referência ao Monte Sinai, quando Moisés recebera as tábuas com os 10 mandamentos. Atos capítulo 7, vamos ver ali Atos. Estevão também nos informa algo sobre isso. Atos 7, 53 diz: Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. E Deuteronômio, a gente fecha aqui, Deuteronômio 33, e vamos ver que realmente os anjos estavam presentes em toda a gloriosa manifestação do Senhor no Monte Sinai. Deuteronômio 33, verso 2. Disse, pois, o Senhor veio de Sinai, e lhe subiu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã, e veio com ele 10 milhares de santos. À sua direita havia para ele e fogo da lei. Ou seja, esses 10 milhares de santos são 10 milhares de anjos que apareceram no momento em que Moisés recebera as tábuas lá no Monte Sinai. E é interessante perceber que os anjos sempre tiveram um papel muito ativo no Antigo Testamento. Por exemplo, em Gênesis 19, verso 1, os anjos que anunciaram a destruição de Sodoma e Gomorra. Números 22, um anjo aparece e faz uma severa repreensão a Balaão. Em Crônicas 21, verso 15, temos o anjo destruidor cumprindo o seu papel. Mesmo no morticínio que está registrado em Êxodo 13, a morte dos primogênitos, foi o anjo destruidor que também ali cumpriu aquele papel. Entre muitos outros momentos, nós vamos perceber o ministério dos anjos. Então, o versículo 2 lança essa ideia. Porque se a palavra dos anjos era poderosa e trazia consequência para aqueles que rejeitavam, verso 3, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Versículo 3. Marcos 1,14 começa apresentando o ministério de Jesus, as suas pregações, que justamente seguiram o ministério
de João Batista, né, o desejado, na página 224, diz que quando João Batista o seu ministério começou a pregar, Satanás temeu pelo seu reino, de tão poderosa aquela mensagem de João Batista. Jesus, com mais poder, trouxe ali as suas mensagens, e o livro de Hebreus, capítulo 2, diz que estas mesmas mensagens de Jesus foram confirmadas por aqueles que ouviram, ou seja, foi confirmada pelo ministério dos discípulos. Ainda falando sobre a superior mensagem de Jesus em relação com a mensagem dos anjos, olhe em Hebreus capítulo 10 comigo. Hebreus 10, versículo 28 diz: quebrantando alguém a lei de Moisés, a lei que fora dada a Moisés por meio dos anjos, morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Ou seja, quebrantar a lei de Moisés, que fora dada pelos anjos, incorreria em uma penalidade de morte. Verso 29. De quanto maior castigo cuidará a vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança que foi santificada e fizer agravo ao Espírito de graça. Ou seja, de muito maior consequência seria para aqueles que rejeitassem a mensagem do Salvador Jesus. Versículo 4. Testificando também Deus com eles, por meio de milagres e maravilhas e sinais e dons do Espírito Santo, distribuído por sua vontade. Naturalmente, nós estamos aqui no capítulo 2, verso 3 e 4, falando sobre a 70ª semana. Daniel, ali no capítulo 9, faz uma distinção entre 69 semanas e mais uma semana, que dariam 70 semanas, 490 anos, de 457 a.C. até o ano 34 depois de Cristo. Entretanto, o mesmo Daniel diz que esta última semana, que fecharia o ciclo de 70 semanas, seria dividida em 2 partes. Os primeiros 3 anos e meio, Jesus atuaria. Na metade da semana, como diz Daniel, faria-se cessar o sacrifício e a oblação, e teria-se ainda mais 3 anos e meio de graça para o povo judeu, que nós sabemos que culminou no ano 34, e o capítulo 7 de Atos retrata esta ideia. Então, naturalmente, nós estamos falando aqui dos eventos que seguiram a morte de Jesus, especialmente após Atos 2, onde os discípulos, no 50º dia da Páscoa, no Pentecostes, recebem o Espírito Santo e poderosamente proclamam uma mensagem de salvação, anunciando a ressurreição de Jesus. Este trabalho efetivo, poderoso, deveria durar entre os judeus, como diz Atos 1, verso 8, 3 anos e meio. A partir desse período, eles deveriam ir para as regiões circunvizinhas e os confins da terra. Então, nós estamos aqui conectados com o livro de Daniel. Eu quero esmiuçar com vocês rapidamente o versículo 4, que diz que estes que ouviram e dariam continuidade à mensagem de Jesus, primeira parte diz que eles fariam sinais. Olhem comigo Atos capítulo 2, eles fariam sinais. Atos 2, 43, diz o seguinte, Atos 2, 1 antes, né? E cumprindo-se o dia do Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, 10 dias depois da ascensão de Jesus, Atos 1,14 diz que os discípulos permaneceram unidos orando. Atos 1, verso 15 diz que eram 120 pessoas que oravam e o resultado disso foi o quê? Atos 2,1. O Pentecostes é derramado e aí temos o verso 43 que também foi mencionado por Paulo em Hebreus capítulo 2, verso 4. Sinais. E em toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Então nós vemos ali o cumprimento daquilo que Paulo falou que haveria de acontecer, ou que, no caso, tinha acontecido. Atos 4, verso 30. Enquanto estendes a tua mão para curar, e para que façam sinais e prodígios pelo nome do seu santo Filho, novamente a palavra sinais aparece, Atos 5, verso 12. Atos 5, 12. E muitos sinais e prodígios foram feitos entre o povo. Ok, então, o ministério dos apóstolos após a morte de Jesus foi seguido por muitos sinais. E Hebreus 2, verso 4 diz que também maravilhas. Eu não vou ler todos os textos, mas o capítulo 3, versículo 1 a 8, fala sobre uma das grandes maravilhas. Pedro
cura um homem aleijado de nascença, 40 anos naquela situação. Atos 4, 22, pois tinha mais de 40 anos em que se operara aquele milagre. Milagres acompanharam as obras dos discípulos. E isso é repetido também em Atos 5, versículo 15, que diz: de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em macas para que, ao menos a sombra de Pedro, quando passasse, cobrisse alguns deles e assim fossem curados. Então, até a sombra de Pedro curava. Maravilhas foram feitas, milagres foram feitos, dons do Espírito Santo, Atos 2, 1 a 3, enfim, entre muitas outras coisas que poderíamos colocar nesse escopo de eventos posteriores à morte de Jesus, aqui de Atos capítulo 2, versículo 4. Maravilha, vamos avançar aqui para o capítulo 2, verso 5. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro, de que falamos. Verso 6. Mas em certo lugar, aqui Paulo cita Salmo 8, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que eu me lembre dele? Ou o filho do homem para que o visite? Irmãos, aqui nós temos um elemento que, dentro de alguns círculos de estudos, tem certa divergência. Porque se fizermos uma análise contextual de Salmo 8, nós vamos perceber claramente que ali está se falando sobre a criação de Adão e o papel que ele deveria desenvolver neste planeta. Entretanto, Paulo, aqui em Hebreus capítulo 1, verso 6, com autoridade profética, naturalmente, inspirado, ele aplica a criação de Adão e a atividade que ele deveria desenvolver ao surgimento de Cristo ou à encarnação de Cristo neste mundo. Vamos olhar lá, Salmo capítulo 8. Vamos aproveitar e analisar alguns versículos aqui em Salmo 8. Salmo 8, versículo 4 diz: que é o homem mortal para que eu me lembre dele, e o filho do homem para que o visites? Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das suas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Nós ainda vamos voltar aqui em Salmo 8, mas só para nós começarmos a fazer esta relação, de que aqui em Hebreus 2, Paulo aplica a criação do homem à encarnação de Jesus, ok? Capítulo 2 de Hebreus, versículo 7 agora, diz o seguinte: tu o fizestes um pouco menor que os anjos. Segundo o Salmo 8, quem foi feito um pouco menor do que os anjos foi Adão. Mas o livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 9, diz: o Senhor deu ao homem a capacidade de contínuo desenvolvimento e assegurou-lhe todo o auxílio possível na obra. Pelas providências da graça divina, podemos atingir quase a excelência dos anjos. E isto não só no Éden, depois do Éden também. O homem hoje ele pode atingir quase a excelência dos anjos. O livro Parábola de Jesus, página 333, fácil de memorizar, 333, diz no primeiro parágrafo: a vontade humana aliada à vontade divina torna-se onipotente. E 2 Pedro capítulo 1 fala que a nossa natureza pode se fundir com a natureza de Deus e também participarmos da natureza divina. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroastes e o constituíste sobre as obras de suas mãos. Salmo 8, uma referência à criação de Adão. Aqui em Hebreus 2,7, uma referência à encarnação de Jesus. Entretanto, nós vamos ver um pequeno contraste entre Hebreus 2,7, que fala que Jesus foi feito um pouco menor do que os anjos, e aqui em Hebreus 1, verso 4 diz: feito mais excelente que os anjos. Então, naturalmente, não existe conflito nessas duas declarações, é que no capítulo 1, o enfoque de Paulo era a natureza divina de Jesus. Nós vamos ver daqui a pouco, inclusive, neste livro aqui, Questões sobre Doutrina, polêmico, que Jesus tinha duas naturezas. Então, eventualmente, Paulo, no capítulo 1, está enfocando na natureza divina de Jesus, e que, de fato, ele era
superior aos anjos, não tem nem como comparar um anjo com um Deus. Entretanto, no capítulo 2, ele está dando um enfoque maior e exclusivo na natureza humana de Jesus. Verso 7, tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre todas as obras de suas mãos. Capítulo 2, verso 8, todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que não lhe esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Eu quero ler para vocês, antes de avançar, eu vou fazer a leitura do verso 9, eu quero ler um texto da senhora White. O verso 9 diz, vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus, que fora feito um pouco menor que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos os homens. Nós vamos agora entrar num terreno sagrado. E, na verdade, eu queria até seguir o conselho da citação que eu vou ler neste momento e convidar vocês para fazermos uma oração. Nosso bondoso Deus, querido e amado Pai, a sua palavra expressamente nos diz que toda vez que formos estudar ou falar ou ensinar acerca da natureza humana de Jesus, deveríamos ter consciência de que estamos pisando em terreno santo. Neste momento, querido Pai, gostaria de te implorar para que tu possas iluminar a minha mente, para que nenhuma semente de erro, para que nenhuma semente de inverdade possa ser proferida por meus lábios, e que eu possa ter a minha mente iluminada pelo Espírito Santo, pois vamos adentrar em um terreno sagrado. Continue conosco. Essas bênçãos peço, em nome de Jesus. Amém. O livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 244, diz o seguinte: a humanidade do Filho de Deus é tudo para nós. Ela é a corrente de ouro que liga a nossa alma a Cristo e, por meio de Cristo, a Deus. Isto deve constituir o nosso estudo. Cristo foi um homem real, deu provas de sua humanidade, tornando-se homem. Entretanto, era ele Deus na carne. Quando abordamos este assunto, bem faremos em levar a sério as palavras dirigidas por Cristo a Moisés, junto à sarça ardente. Moisés, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Êxodo 3, verso 5. Devemos aproximar-nos deste estudo com a humildade de um discípulo, de coração contrito. E o estudo da encarnação de Cristo é o campo frutífero que recompensará o pesquisador que cave fundo em busca de verdades ocultas. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 244. Também é fácil de memorizar, é só trocar o 2 pelo 1, 144.000, por associação. Amados, nós vamos avançar em alguns aspectos relacionados à natureza humana de Jesus. O capítulo 2, verso 17 diz, por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Muita coisa já foi dita e, na verdade, a discussão quanto à natureza humana de Jesus é uma discussão muito antiga. Como eu já mencionei em estudos anteriores, para os judeus a dificuldade foi aceitar Jesus como Deus supremo, com potencial e ferramentas fundamentais que poderiam salvar perfeitamente o homem, como o próprio livro de Hebreus apresenta. Para nós hoje, não só para os adventistas do sétimo dia, mas para a cristandade no geral, a grande dificuldade é a facilidade dos judeus. Hoje a nossa grande dificuldade é ver Jesus como homem. Para os judeus isso não era um problema, eles viam Jesus como homem perfeitamente humano. Entretanto, a dificuldade era vê-lo como Deus. E era importante eles aceitarem ele como Deus naquela época e não como homem. Então aquilo que era facilidade para eles é a nossa dificuldade, e aquilo hoje que é a nossa facilidade, que é colocar ele às vezes num nível tão alto que não possa salvar, foi a facilidade dos judeus.
Então nós vamos tentar apresentar esse tema com cuidado, com calma, com muita delicadeza, porque também não quero atribuir à natureza humana de Jesus aquilo que não convém. Porque existem muitos textos claros que diz que Jesus nunca teve a deslealdade do homem em sua natureza. Nós vamos dar somente algumas pinceladas, porque é um assunto muito amplo. Muito mais de 5.000 páginas só dentro do Adventismo foi escrito sobre esse tema. Nós temos, inclusive, até uma coleção completa falando sobre a encarnação de Jesus. O pastor Ralph Larson, o Verbo se fez carne, fazendo uma apresentação teológica da natureza humana de Jesus no desenvolvimento da doutrina adventista. Nós temos um livro também do pastor Jean Zusk, Tocados por Nossos Sentimentos, onde ele faz uma abordagem histórica dentro do adventismo quanto ao desenvolvimento da doutrina da encarnação de Jesus dentro do adventismo. E temos também um livro que é deste mesmo autor aqui, A Mensageira do Senhor, a gente vai usar ele já, do Dr. Herbert Douglas, Jesus a Diferença, que faz uma apresentação devocional da natureza humana de Jesus. Vale dizer que o Dr. Herbert Douglas, ele cria na natureza de Jesus pós-lapsariana, pré-lapsariana. O que é pré-lapsariana e pós-lapsariana? Pré-lapso, pós-lapso. O lapso é o pecado. Ou seja, natureza antes do pecado, natureza depois do pecado. Existia uma virtual mudança na condição da natureza do homem, ok? Eu vou fazer menção também aos estudos bíblicos antigos. Esta edição é da década de 80, entretanto o texto foi da década anterior a 50, ok? Vamos avançar então sem mais delonga. Eu quero que vocês me acompanhem com atenção. O objetivo é, no futuro, a gente gravar algumas palestras abordando somente esse assunto. Capítulo 2, verso 8. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada ficou que não lhe estivesse sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Em primeira instância, se referindo ao homem, Adão, e Paulo aqui aplica para Jesus, que tudo foi colocado embaixo dos pés de Jesus. Vemos, porém, coroado de glória e honra, aquele, Jesus, percebam que agora o verbo está no passado, aquele Jesus, qual? Aquele que fora feito um pouco menor do que os anjos. E o próprio texto responde, por que Jesus foi feito menor do que os anjos? Por quê? Por causa da paixão e da morte. Para quê? Para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Então era necessário que Jesus tomasse a natureza humana caída para que provasse a morte por todos. Seria possível a Adão morrer antes da transgressão? Naturalmente não. Ele não iria morrer. Por quê? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, ou a paga do pecado é a morte. Então, para Adão, só existia uma possibilidade de morte, se ele pecasse. Para um anjo, só existe uma possibilidade de morte, se ele pecar. E isso vai acontecer com todos os anjos que foram expulsos aqui para a terra, vão ser aniquilados depois do milênio. Então, se Jesus tivesse assumido a natureza pré-lapsariana, ele não teria conseguido experimentar a morte. Ah, mas então Romanos 6:23 se cumpre em Jesus? Porque o salário do pecado é a morte? Naturalmente que sim. Naturalmente que sim. Olhem aí, 2 aos Coríntios. Espero que ninguém faça corte das minhas falas para poder me colocar em situação desfavorável, dizendo que eu não disse, né? Porque são frases isoladas que são perigosas. Capítulo 5 diz assim, aquele que não conheceu o pecado, se referindo ao Deus Pai, o fez, se referindo a Jesus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Isaías 53, olhem aí comigo, diz o seguinte, verdadeiramente, verso 4, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. As enfermidades aqui são pecados. Então ele simplesmente não interpretou. O texto diz que ele ficou enfermo com os nossos pecados e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então, de fato, Jesus assumiu a nossa herança de pecado sobre si.
Olha em Gálatas também. Gálatas, deixa eu só confirmar o capítulo e o versículo. Gálatas capítulo 3. Gálatas 3, versículo 10. Diz o seguinte: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Ok? Então aqui ele está citando um texto de Deuteronômio 27, e o verso 13 de Gálatas 3 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Vamos ir a Deuteronômio 21, versículo 22, de onde Paulo extraiu essa linguagem. Versículo 22 de Deuteronômio 21 diz: quando também em alguém houver pecado digno do juízo de morte e for morto e pendurado no madeiro, o seu cadáver não deve permanecer no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é um maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua herança, que o Senhor teu Deus te der por herança. Capítulo 27, olhem aí comigo. Versículo 15, maldito o homem que fizer imagem de esculturas. 16, maldito aquele que despreza o seu pai. 17, maldito aquele que remover os limites de uma terra. 18, maldito aquele que fizer com que o cego erre o caminho. Verso 19, maldito aquele que perverter o direito. E aí segue relatando uma série de maldições. E aí eu pergunto, se Paulo afirma que Jesus foi um maldito de Deus, Jesus sim, naquele momento, foi ou não foi o maldito de Deus? Tanto que, quando Jesus estava na cruz, Deus se afastou dele por dois motivos. Qual? Primeiro, para que Jesus pudesse experimentar a morte. A presença do Pai poderia impedir isso. E segundo, Jesus naquele momento, de fato, estava contaminado pelo pecado da humanidade. Então aqui em Hebreus 2, versículo 9, diz que Jesus teria que ser feito como homem, como diz o verso 17, em semelhança de natureza aos irmãos, para que pudesse experimentar a morte por todos, ok? Eu quero ler para vocês agora algumas citações e gostaria que vocês prestassem bastante atenção, ok? Lara Adventista, página 205, diz o seguinte: não podeis criar vossos filhos como desejaríeis sem o auxílio divino, pois a natureza caída de Adão sempre luta pela predominância. Após o pecado, quando houve o lapso lá no Éden, houve uma mudança na natureza humana. O homem passou a ter uma natureza caída, ou uma natureza decaída. Essas duas palavras vão aparecer nos escritos de Ellen White, mas querem dizer a mesma coisa, natureza caída e natureza decaída. Deserto da Tentação, página 21, diz: a grande obra da redenção só poderia ser efetuada pelo Redentor, assumindo ele o lugar do Adão caído. Então Adão passou a ter uma natureza caída e naturalmente ele transmitiu isso como uma herança para os seus filhos e assim sucessivamente. E até hoje nós temos uma natureza caída, ou seja, a natureza caída é o resultado da transgressão da lei. Lúcifer, no céu, era um anjo com uma natureza elevada. Entretanto, a meditação matinal Cristo Triunfante 190 diz o seguinte: ali foi Cristo colocado face a face com o sutil poder de Satanás, o anjo caído. Primeiros Escritos 152 diz: foi então mostrado Satanás como havia sido um anjo de luz e exaltado. Em seguida ele foi-me mostrado como se acha agora. Ainda apresenta um porte real, suas afeições ainda são nobres, pois é um anjo, ainda que seja um anjo decaído. Então a natureza dos anjos que pecaram também passou a ser uma natureza decaída. Claro que, com certeza, com elementos diferentes da natureza do homem. Entretanto, o pecado ocasiona esse lapso. E talvez alguém esteja pensando, mas aí é a prova que Jesus não poderia ter uma natureza humana caída, porque senão ele teria sido um pecador. Bom, nós vamos ver que Deus espera que haja uma regeneração
da nossa natureza. Isso antes da volta de Jesus. As tendências herdadas e cultivadas devem ser vencidas. Ciência do Bom Viver 428 diz o seguinte: sua graça, tão somente sua graça, nos habilita a resistir e subjugar as tendências de nossa natureza caída. Então nós podemos sim ter natureza caída, entretanto, nós podemos regenerar esta natureza. Aqui em Hebreus capítulo 2, verso 17, diz que por isso convinha que Jesus fosse semelhante aos irmãos. Mas quando nós olhamos aqui no contexto, o verso 11 diz, porque assim o que santifica como o que são santificados são todos de um, se referindo aos irmãos. Então, quando a Bíblia fala que Jesus assumiu a natureza humana dos irmãos descendentes de Abraão, não é de um estuprador, não é de um pedófilo, não é de um homossexual, não é dessa classe de pessoas que vivem em flagrante rebelião contra a lei de Deus. São pessoas que foram regeneradas pelo Espírito Santo. Cuidado de Deus 366 diz, não precisamos reter uma só propensão pecaminosa. Uma só, não precisamos reter. Cuidado de Deus 366 diz, ao participarmos da natureza divina, são eliminadas do nosso caráter tendências hereditárias e cultivadas para o mal, e tornamo-nos um vivo poder para o bem. Então, pelo poder de Deus, podemos vencer não só as tendências hereditárias, que comumente ela vai ter mais ou menos, até dizem os especialistas da área da psiquiatria e psicologia, que uma herança genética ela pode te influenciar só até 50%. Isso é a ciência secular que diz que de 50% para lá é uma escolha. Então, por mais que a nossa herança genética que herdamos dos nossos pais ou antepassados, né, avô, etc., ela não determina, ela só vai até 50% na força para nossa decisão. Comentário Bíblico, volume 7, 943 diz, quando somos limpos de todo o pecado, de todos os nossos defeitos de caráter, não mais reteremos uma só propensão pecadora. Nenhuma só. Vitória completa. Review and Herald 24 de 1900 diz, nós não necessitamos reter uma só propensão pecaminosa. Não precisamos reter. Ciência do Bom Viver 176, sejam quais forem suas tendências herdadas ou cultivadas para o erro, podemos vencer todas, mediante o poder que ele nos está disposto a comunicar. Minha consagração hoje, 144 diz, as tendências herdadas devem ser banidas por um conflito após o outro conflito. Ou seja, nós não devemos ser vítimas das nossas tendências herdadas. Exaltai-o, 189 diz, irritabilidade, a exaltação de si mesmo, orgulho, a paixão e qualquer outro traço de caráter dessemelhante ao do nosso modelo precisa ser subjugado e vencido. Até mesmo o orgulho precisa ser subjugado e vencido. Por quê? Maranata 238 diz, nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus, enquanto no caráter tiver uma única nódoa sequer. Uma única nódoa sequer. Nós não vamos ser selados. Efésios 5:27 confirma essa ideia de maneira bíblica para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então nós podemos sim perfeitamente desenvolver um caráter à semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. A meditação matinal, Cuidado de Deus, página 110, diz que nós não devemos nos assentar na poltrona de Satanás dizendo, não adianta, não podemos vencer o pecado. Em nós não há poder para isso. De fato, ela segue dizendo. Entretanto, Cristo nos disponibilizou esse poder e podemos ter uma vitória tão perfeita e tão completa quanto a que teve o nosso Salvador Jesus. Como nós vimos, as tendências herdadas e cultivadas, elas não devem determinar a nossa condição de caráter. Por mais que elas sejam um poderoso pêndulo
içando-nos para o mal, para o pecado, ela não determina nada. No final, uma escolha precisa ser feita. Gênesis 4:7 diz, Caim pensava em matar Abel, e ali o Senhor fala, Caim, se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Mas se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta. Sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele você deve dominar. Então, meus queridos amigos, nós podemos dar graças a Deus porque em nós há o poder da vontade. Se bem fizeres, não é certo que será aceito? E Deus nos deu este poder da vontade como um presente para podermos ter condições de sempre dizer não para o pecado e sim para as virtudes do Espírito Santo. Jesus, sim, assumiu a nossa natureza humana, esta pecaminosa. Entretanto, ter natureza pecaminosa não nos torna pecadores. Eu ser inclinado ao alcoolismo não me torna um alcoólatra. Eu ser inclinado ao homossexualismo também não me define como homossexual. O que me define como alcoólatra, homossexual, ou adúltero, ou fornicador, ou qualquer pecado que seja, não é a minha predisposição àquilo, mas é quando eu cedo a estes pecados. Então, vocês podem ficar tranquilos que, por mais que as nossas tentações sejam fortes, elas não nos definem. Eu me lembro até de uma ilustração que uma vez o pastor, eu me esqueci o nome do pastor, o fundador, me deu um branco agora, o fundador do Amazing Facts, que hoje é o pastor Doug Batchelor. Ele escreveu um livreto sobre tentação, e ali ele relatou uma situação que ele viu na feira. Me lembrei agora, é o pastor Joe Cruz. Ele relata que um dia ele estava na feira e viu um menino acariciando uma maçã. E o dono da banca olhando, e ele começou a prestar atenção naquela situação. E aí, em certo momento, o dono da banca disse, menino, o que você está fazendo? Está tentando roubar minha maçã? Aí o garoto olhou para ele e falou, não, senhor, eu estou tentando não roubar. Ou seja, ele ser tentado não tornava ele um ladrão. A Bíblia diz que Jesus foi em tudo tentado, mas com isso ele aprendeu a nos socorrer também, que somos também tentados. Então, ser tentado em alguma direção não nos define ou não nos torna um pecador, tá? Eu vou encerrar por aqui esta primeira parte do capítulo, para não ficar muito longa, e no nosso próximo encontro eu já quero entrar de bico com vocês em vários textos da senhora White, ela declarando claramente que Jesus assumiu sim uma natureza pecaminosa. Inclusive eu quero fazer menção a este livro, que é um Estudos Bíblicos da igreja, né? Eu quero fazer menção também a este outro livro aqui, A Mensageira do Senhor, e quero me valer também de alguns fragmentos do livro Questões sobre Doutrina. Se existe uma dificuldade hoje no que diz respeito à natureza humana de Jesus, o culpado foi justamente esse livro aqui. Foram 40 perguntas que foram respondidas para 2 evangélicos, né? O pastor, que era um historiador, na verdade, Martin, e o pastor Don Banhouse, que era um presbiteriano calvinista. Ok? Então, no nosso próximo encontro, a gente vai avançar agora falando diretamente sobre a natureza humana de Jesus. Gostaria de pedir, se vocês puderem, compartilhem esse vídeo com seus amigos e seus colegas, montem os seus grupos de estudos, e eu acredito que se nós conseguirmos agitar o povo de Deus para se voltar para as Escrituras, esquadrinhando-as, nós vamos estar cumprindo o nosso papel. Eu agradeço a Deus pelo carinho e até o nosso próximo encontro. IAG, juntos avançaremos.